Oi, eu sou a Luciana, tenho 51 anos, acabei de completar agora em março. Como tá no vídeo, né, na capa, eu sou do signo de Peixes. E hoje é dia 27/5/2025. E eu vim fazer esse vídeo porque eu acho que eu tô sendo pressionada por forças maiores para vir aqui e fazer esse vídeo. Que eu já venho há muito tempo protelando, deixando, porque eu não sabia como fazer. Mas hoje eu resolvi. Hoje eu acordei, fui fazer minha caminhada e isso ficou martelando bastante na minha cabeça, porque estão sendo dias difíceis, estão sendo dias de provas e como dizem que é do signo de Peixes, que eu leio bastante e vejo também nas leituras de cartas, de tarô, de signo, de tudo isso, que dizem que quando você nasce no signo de Peixes é que é a sua última encarnação. Bom, com certeza quem vai ver esse vídeo vai ser as pessoas que são do signo de Peixes. Pode ter outros que vão querer ver, né, assistir, mas antes de começar realmente a falar o que eu quero falar aqui, eu vou pedir que, se você não te interessa esse assunto, se não é do seu dia a dia, se você não tem interesse, nem perde seu tempo de ficar olhando. Nem perde seu tempo de ficar olhando. Porque isso é um assunto para quem quer ouvir sobre esse assunto, para quem está passando pelo que eu passo, para quem se identifica na mesma história, e é isso. Então eu já vou falar logo de cara do que vai ser tratado nesse vídeo. Vai ser tratado de fantasmas, vai ser tratado de espiritualidade, vai ser tratado do que acredita, do que não acredita. A maioria das pessoas dizem que o signo de Peixes é místico. Eu sou mística. Eu acredito em santos, eu acredito em velas, eu acredito em energia, eu acredito em demônios que te atacam, que nos atacam. Eu acredito que existem esses demônios que eles se fortalecem com a nossa tristeza, com a nossa agonia, com o nosso pesar, com a nossa baixa vibração. Eu acredito em incensos, eu acredito em várias coisas e também não acredito em algumas coisas. Eu acredito que eu tenho uma egrégora de luz bem grande comigo, que são os meus guias, os meus mentores, os meus ancestrais, que estão bem fortes, sempre estiveram desde o meu nascimento. E claro que agora eu venho sentindo eles muito mais, né? Grita, na verdade, grita. E se eu conseguir chegar até aqui hoje e tá fazendo esse vídeo, foi por eles. Foi exatamente por eles que eu consegui fazer. E depois de muitas mudanças,
depois de muito sofrimento, depois de muito desespero, depois de muitas vezes querer fazer coisas para dar fim nos sofrimentos, eu posso dizer que de uns 3 anos para cá, eu comecei a sentir bem mais forte os meus ancestrais, eu comecei a sentir uma voz interior bem mais forte, a minha intuição bem mais forte, e comecei a fazer uma mudança bem drástica na minha vida. Drástica para quem não queria que acontecesse essa mudança. Mas uma mudança necessária para mim, uma mudança que precisava acontecer. Precisava acontecer, porque eu não poderia terminar do jeito que queriam que terminasse. E quando eu falo queriam, eu acho que quem está assistindo o vídeo e é do signo de Peixes e passa por várias aprovações, sabe o que eu estou falando. Eu estou dizendo isso porque eu li muitos comentários de muitos vídeos que eu estava assistindo de autoajuda, de signo, que fala sobre nós. E muitas pessoas com os mesmos sentimentos que eu, as mesmas dores, as mesmas aprovações. Então parece que não são todos, eu conheço e muitas vezes me questionei por conhecer algumas pessoas do signo de Peixes e serem pessoas extremamente, tipo, não tô nem aí pra nada. Tipo, pessoas totalmente centradas, positivas no último, alta vibração, confiantes nelas mesmas. Tipo, eu falava, não é, essa pessoa não é de Peixes. Né? Mas a maioria das pessoas, não são tantas que eu conheço, mas mais do que lendo e vendo os relatos em vídeos, são pessoas extremamente sofridas, extremamente que, tipo, tudo dá errado na vida, tudo dá errado, tudo. Que é aprovação atrás de aprovação, que você pergunta, caraca, quando que vai vir a coisa boa, né? Quando que vai vir a mudança? Eu tô dando risada porque tem que rir porque é aquilo, a gente já tá cansado de chorar, a gente já tá cansado de tanta coisa dar errado, a gente já tá cansado de só se ferrar. Quem aí se identifica? Bom, eu posso te dizer que a minha prova de vida começa desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento. São muitas histórias, são muitos problemas, são muitas coisas que não deram certo. E apesar de tudo isso, eu sempre soube que tinha anjos do meu lado, que me protegiam e me amparavam. E apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, de muitas coisas darem erradas, também apareciam muito anjos em vida e que me ajudavam. E eu sempre dizia que eu era muito sortuda por isso. Então eu começo uma vida como uma criança que nasceu, que não era para ter nascido, que nasceu doente, que no berçário disseram que parecia um anjo. Naquela época, há 51 anos atrás, parecer um anjo era ser uma criança que não ia sobreviver. Por ironia do destino, eu tô aqui. Ironia ou tem toda uma história aí que tá fazendo essa mudança, né?
Eu acredito nisso hoje. Bebê sempre doente, criança sempre doente. Eu posso dizer para você que uma das fases da minha vida que foi menos complicada, foi a minha juventude. Claro, com problemas também, familiares, mas foi uma época que eu paro para pensar hoje, foi uma época que eu não me entregava tanto para as coisas que davam errado, eu tinha mais confiança em mim mesma. Eu tinha um autocontrole, eu tinha uma confiança. E eu posso dizer para você que essa confiança começou dos 16 aos 17, porque até então eu era uma jovem também péssima comigo mesma. Mas fui melhorando minha autoestima. Então eu posso dizer que dos 16 para os 17, até meus 24, 25 anos, eu consegui muita coisa, muita coisa. Eu sempre fui aquela menina que, tipo, corria atrás. Eu sempre fui a diferente da família. Eu fui a primeira mulher a dirigir. Eu era que viajava sozinha. Eu tipo, era considerada a ovelha negra da família, por ser mulher e fazer tantas coisas que as minhas outras primas não faziam. E eu não tinha medo, eu corria atrás. Vou aprender a dirigir, vou fazer não sei o que, vou viajar sozinha, Eu fui a primeira a aprender a dirigir, eu fui a primeira a comprar um carro, isso com 21 anos. E eu era super pra frente. Eu tinha uma turminha, a gente gostava de dançar. Eu fazia os passos de dança, eu bolava as danças, eu bolava as roupas, os namoricos, viagem que eu falo é de colocar a mochila nas costas, de pegar o ônibus de viagem, que hoje é tudo com carro, né? Todo mundo tem carro, viagem de carro, os amigos têm carro. Na minha época não. E a gente tinha uma turma muito bacana, muito bacana. Então assim, apareciam uns probleminhas aqui e lá, mas tipo, era uma fase que passava. E hoje eu reflito muito sobre isso, porque eu era confiante. Acontecia algumas coisinhas, né? E tá tudo bem. E depois dessa época, entrando nessa fase, né? Que aí as amigas começam a casar, a ter filhos, e eu sempre tive muito medo de engravidar. Nossa, era um medo assim terrível, porque eu me lembro de minha mãe falando, eu mocinha indo para baile, né? Falava, ó, engravidou, acabou sua vida, não crio filho de ninguém. Então, e isso eu fui levando para mim na minha juventude, né? Fui levando. Então eu morria de medo de ficar grávida. Tanto medo que depois fui ficar grávida com 30 anos de idade. Tive meu filho com 30 anos de idade. Mas tá bom, eu acho que foi na época, era para ter sido essa data. E é isso. E então, até os 25, aí já começou a dar uma mudada, já começou, isso que eu tô te falando, né? Tipo, já veio um pensamento mais de constituir família, ter filho, e vai nisso. Mas sempre lembrando que
eu sempre fui a pessoa que deu o ombro amigo. Eu sempre fui a pessoa que cuidava das outras pessoas. Eu sempre fui a pessoa que ajudava com conselhos, que ouvia os problemas e as reclamações das outras pessoas. Eu sempre fui a pessoa que quis alegrar os outros, fazê-los rir. Eu sempre fui a pessoa que estava preocupada com a outra pessoa. E depois, quando chegou essa idade, aumentou essa preocupação. Aumentou. Então era sempre preocupação com a casa, pai, filho, irmão, marido, porque aí dos 29 para os 30, eu juntei os panos porque eu nunca quis casar. Não tinha uma boa história de casamento na minha família, então eu abominava casamentos. Sempre achei muito lindo, mas dizia que não seria para mim. Por quê? Porque a gente acha, porque aconteceu com os nossos pais, a gente acha que vai acontecer com a gente, né? Então a gente nasce e começa a levar isso desde criança, que nossos pais não foram felizes, nós não vamos ser. Nossos pais não foram ricos, nós não vamos ser. Que a gente não merece a felicidade, que a gente não vai ser feliz com ninguém, que a gente não vai ter dinheiro, que o nosso cantinho é sempre ali viver com uma merreca, sofrendo, porque a gente não pode ter muito dinheiro. Né? Todas essas crenças limitantes que colocam na nossa cabeça desde que a gente nasce e a gente leva pro resto da nossa vida achando que a gente não pode, não tem direito, que tudo é pecado, que não vai pro céu, né? E principalmente a gente de peixes. Bom, pelo menos eu tô falando isso porque é o que eu vejo, é do contato que eu tenho, é das coisas que eu leio. Então, assim, é um medo da gente enfrentar, é um medo da gente sair da lama, é um medo da gente acordar, é um medo da gente, né? Acordar pra vida, acordar pra vida. E esse acordar chegou pra mim, ainda bem, graças a eu mesma, graças a eu mesma. Graças a eu mesma, graças a minha egrégora de luz, aos meus anjos, aos meus guias, meus mentores, aos meus ancestrais, que os meus ancestrais, tipo, se revira de onde eles estão para fazer o que eles estão fazendo comigo. E sim, foi pouco tempo que eu tenho essa conclusão, que eu fui juntando toda a minha história, desde criança. Essa proteção. Sempre houve essa proteção, sempre eles estiveram comigo, sempre me protegendo. Ou de um acidente de carro, ou de um acidente de moto, ou... Cara, tanta coisa ruim que já veio para acontecer e eu fui salva. Tanta coisa, tanta gente ruim que veio pro meu caminho e que eu fui liberta. Tanta coisa ruim que já tentaram fazer para mim. É muitas coisas, é muitas. E isso vai virando uma bola de neve. E você vai deixando, e você vai deixando, você vai deixando. Até que chega uma hora que você está no fundo do poço. E não tem ninguém para te jogar uma corda para te salvar. Ninguém. Ninguém. Você se vê lá e fala assim, quem vai me salvar? Não tem ninguém. Você se entrega à família, você se entrega a marido, você se entrega a filho, você se entrega aos amigos, você se entrega em ajudar toda a sociedade, com um sorriso na cara, uma felicidade que não existe.
Você acorda infeliz, vai trabalhar infeliz, tem um serviço de porcaria, tem uma vida de porcaria. Eu, no meu caso, quando eu parei para pensar na vida que eu levava, eu passei uma vida agradando as pessoas para receber migalhas de amor. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Foi essa a conclusão. Eu queria ver todo mundo sorrindo. Eu era considerada a mãezona. Todo mundo vinha desabafar comigo, todo mundo vinha conversar comigo. Gente, tinha gente que eu não conhecia, Se eu tava num ponto de ônibus, a pessoa já tava falando da vida dela pra mim, tipo, eu dando conselho. E isso foi assim, minha vida. E eu falava assim, gente, por que que todo mundo vem desabafar comigo? Por que que todo mundo vem conversar comigo? Por quê? E eu dava conselhos e conversava. E nos últimos anos agora, tipo, começou a ficar pior. Porque juntava os meus problemas, os problemas das pessoas vinham trazer pra mim. E eu falava, eu vou resolver o quê? Que nem os meus eu resolvo, nem os meus problemas eu resolvo, como que eu vou resolver o das pessoas? E era cansativo, era esgotante. Trabalhar, chegar em casa, cuidar da casa, cuidar do filho, porque meu filho com 4 anos eu já separei, porque, né? Apesar de não ter casado, junto os trapos, você começa a ver que tá repetindo uma mesma vidinha que levava seus pais. Aí você fala, nossa, eu estou repetindo a história? Não é isso que eu quero pra mim. O que eu queria pra mim, que a gente, né, sonha, dizem que signo de peixes é sonhador. Não é que a gente é sonhador, a gente é realista. Hoje eu paro pra pensar, a gente é realista. Porque é a vida que a gente quer, é a vida que a gente merece. Porque pra que a gente veio nesse mundo? Pra sofrer desse jeito e morrer? Que é bem aquilo, pagar boleto, trabalhar, tomar na tarraqueta e morrer? Não. Eu hoje recuso isso. Recuso. E ok, lá atrás eu recusei esse casamento, mas ainda mesmo assim eu fiquei por muito tempo levando, depois de tantas indas e vindas, achando que ia dar certo. Achando que ia acontecer um milagre, que ia dar certo. Aí você fala, cara, você tá tentando uma coisa há quase 10, 9, 8 anos, que tipo, até agora não deu certo e você ainda acha que vai dar certo. É uma carência. É uma carência porque você quer que a sua vida dê certo. É uma carência porque você quer ter uma família. É uma carência porque você sim, você quer aquele comercial de margarina que muitos falam que não existe, que não vai existir. Tá, pode ser que não seja igual. Mas sim, existem em muitos lugares, muitas famílias. Só que a gente se acostuma só com o que é ruim e vai levando, e vai levando, e vai levando. É isso? E aí você vai se afundando, vai deixando, vai se afundando, vai deixando, vai se afundando. E nisso vai acontecendo um monte de coisa ruim na sua vida, as pessoas, tipo, cagam pra você, cagam pros seus sentimentos, mas você continua querendo salvar e ajudar todo mundo. E você? E você? Aí a vida vai te espezinhando, te espezinhando, te espezinhando, te espezinhando. Aí tem um dia que você acorda e fala assim, o que tá de bom na minha vida? Uma vida conturbada? Um serviço porcaria? Para você trabalhar, pagar o gás, a luz, comer e tipo, para fazer uma viagem, pagar em 12 vezes e engolir sapo de um monte de gente. Aí você
para pensar e fala assim, o que eu tenho de bom na vida? Aí você tem que acordar e você tem que agradecer, porque você acordou, porque você tem o seu café da manhã, porque você tem uma casa. Ok, ok, sim, você tem que acordar e tem que agradecer. Mas eu cheguei à conclusão que não é só isso. Não, a gente merece mais. A gente merece muito mais. A gente merece lutar com todas as nossas forças para ser feliz, para conquistar o que a gente quer. Não, e não é um serviço que te massacre, não é um chefe que mande você calar a boca, que acha você um cocô do cavalo jogado na rua. Não. A gente não pode querer estar casada com uma pessoa que te desrespeite, que acha que só você tem que fazer as coisas para ela e que ela não tem que fazer nada em troca para você. Você não pode querer que um filho seu te maltrate, que uma mãe te maltrate, que um pai te maltrate, que um irmão te maltrate, que o vizinho te maltrate. Não. Se você é uma pessoa de boa índole, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tem um coração bom, se você é uma pessoa que torce pelas outras pessoas, que gosta que as outras pessoas estejam bem, você não pode querer tudo isso para as outras pessoas. Você não pode ser uma pessoa boa e achar que você merece nada. O raso. Não, você não merece o raso. Você merece muito mais, muito mais. É isso que a gente tem que parar de aceitar. A esmola, as migalhas. Eu falo que essa é a minha última encarnação porque eu não quero mais. Eu não quero. Se eu tenho o livre-arbítrio, eu escolho agora consciente que eu não reencarno mais. Essa é uma decisão minha, porque agora quem manda na minha vida sou eu. Eu vou escrever a minha história, eu vou reescrever a minha história, eu cancelo qualquer contrato que eu fiz, em qualquer lugar que seja aí, de voltar e passar por tudo isso. Não. Eu agora escolho em sã consciência que eu não reencarno mais, sendo do signo de peixes ou não. Mas eu não vou mais reencarnar. Não quero. Eu decidi agora que esse final da minha vida eu vou viver aqui na Terra completamente feliz. Eu vou fazer de tudo para conseguir conquistar tudo que eu quero e para mim ser muito feliz, porque eu mereço. Eu mereço isso e muito mais. E eu descobri e estou nessa batalha, que é uma batalha espiritual, junto com os meus ancestrais. Sim, eles estão me encaminhando, eles estão me indicando. Eu me entreguei completamente para eles. Eles me enviam sinais, meu sexto sentido, aparecem as coisas para mim, eu estou totalmente entregue. E quando a gente resolve fazer essa mudança, quando a gente resolve tomar conta da vida da gente, não deixar que outras forças tomem conta da vida da gente, pode acreditar, eu achava que a batalha que eu vinha travando com a minha vida não era fácil, estava sendo difícil. Então, como eu falei, uns 3 anos eu comecei a mudar e ver o que eu podia fazer. E agora, eu comecei em março do ano passado que eu decidi que eu ia largar meu serviço. Agora, em junho faz 1 ano, que eu não ia trabalhar mais para ninguém e que eu ia fazer uma mudança na minha vida. E que eu ia embora, que eu vou morar onde eu quero morar, que sempre foi morar numa chapinha bem afastado, numa cidadezinha bem longe daqui, do interior. Não quero mais essa loucura de cidade grande.
E assim eu fui fazendo a mudança na minha vida. Aquela Luciana que a maioria das vezes tá com sorrisão, feliz e alegre, ajudando a todos, ouvindo a todos. Ao longo do final de uns 2, 3 anos para trás, ela estava morta. Ela já estava morta. Só estava em pé. Só em pé, tipo marionete, seguindo. Que claro que eu tinha que seguir, que tem meu filho, que ainda não tinha arrumado serviço, e eu tinha que sustentar, tinha que cuidar. E agora ele já está trabalhando, já está encaminhado. Então, o ano passado eu pedi minha conta, saí do serviço. Pedi que eles me mandassem embora. E consegui isso. Merecido. Totalmente merecido. E então eu comecei a correr atrás da minha vida, da minha felicidade, das minhas coisas. Comecei a estudar muito mais espiritualidade, porque espiritualista eu sempre fui. Mas comecei a estudar muito mais espiritualidade. Comecei a pesquisar, a ler várias coisas, e aí também vai aparecendo um monte de coisa que, nossa, quando chegou agora há pouco tempo atrás, eu falei, vou dar uma parada em um tempo, porque você começa meio que ficar louca, né? Que é tanta coisa que você vê, tanta loucura, que você fala assim, tô louca. Tipo, eu saí pra estudar, pra ser espiritualista, e de repente você vê um tanto de coisa que tem na internet, que eu falei assim, gente, o que é isso? Então, tipo, continuasse na vida que eu tava, sei lá. Mas como eu disse, meus ancestrais foram me mostrando um caminho. Meus guias, meus mentores foram me mostrando o meu caminho. Posso dizer para você que de janeiro para cá eu comecei a acreditar muito mais em mim, a duvidar de muita coisa que eu vejo na internet. E comecei a ouvir o meu eu interior. Meu Deus, Luciana, meu Deus, dentro de mim. Esse meu espírito, isso aqui que fala dentro de mim. E eu comecei a ouvir mais e sentir mais. E acredite, as coisas ficaram bem loucas, bem piores. Do ano passado para cá, eu posso dizer que eu tive vários ataques espirituais. Vários. Não foi um, não foi dois, não foi três. Foram vários. Eu tive várias aprovações. Eu tive perseguições. Muitas coisas assustadoras. Assustadoras. E que nem isso eu tenho medo mais. Porque uma das primeiras coisas na minha mudança foi enfrentar o meu medo. Foi perder o meu medo. Não é nem perder, né? Porque ele vai estar sempre junto com a gente. Mas foi bem aquilo. Vai com medo mesmo. E quando você começa a eliminar essas coisas que você fala que vai mudar a sua história, mais uma vez falando, não são todos. Eu tô contando a minha história e de muitos que eu vi, que eu li, começa a ficar pior as coisas. Mas eu não vou desistir. Não é fácil. E você sempre se pergunta quando vai acabar. Quando vai acabar? Quando vai acabar o sofrimento? Quando vai acabar as tribulações? Quando vai acabar isso? Eu não sei responder para mim quando vai ser. Mas todo dia eu acordo e para mim é uma guerra. É uma guerra que eu enfrento.
É uma guerra que eu enfrento comigo mesma. Como dizem, né? O meu pior inimigo sou eu mesma. É a minha mente. A minha mente é meu pior inimigo. Ela foi gerada, ela foi acostumada a ser humilhada, a ter que batalhar muito para conquistar alguma coisa. Ela foi acostumada a correr atrás de amor, de ser percebida. Ela foi acostumada com tudo de difícil. E ela foi acostumada a que tudo não dá certo. Será? Não pode. Não, você não é assim. Você não vai conseguir. Todos os dias eu travo uma batalha bem grande com a minha mente. Bem grande. E sim, tem dias, semana, que tá elevadíssimo alto astral, confiança total. E eu vou virando a chavinha, eu vou virando a chavinha, eu vou virando a chavinha. Eu falo que todo dia eu vou colocando um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho. Só que eu posso falar pra você que hoje tá indo pra 2 semanas que eu tô tendo ataques horríveis. Dois dias ficaram bom, depois novamente eu caí. E eu modifiquei bastante a minha vida, a minha saúde. Eu consegui milagres agora esse ano que jamais eu achei que fosse acontecer. Mas eu sei que aconteceu pela espiritualidade. Eu sei que foi me dado esses milagres. E eu tenho que comemorar muito isso, muito. Foram tirados assim vícios de vícios de fumar, de beber de 35 anos. E simplesmente eu acordei um dia e veio as vozes e simplesmente eu não fumo, não bebo, não como mais carne hoje, e isso agora vai fazer 6 meses. Então, e foi tudo de uma vez, foi tudo de uma vez. Então eu falo que foi uma vitória grandiosa, foi uma preparação grandiosa que eu comecei a fazer para as mudanças na minha vida. Para o que eu tenho que seguir, para o meu caminho, para o que eu estou fazendo, e foi importantíssimo. E algumas pessoas comemoraram comigo, muitas outras não comemoraram, porque sim, hoje eu me vejo totalmente sozinha, aqui em terra, sozinha. Eu aqui em terra, Luciana, estou sozinha. Sim, eu deixei um grupo de amizades para trás. Não tenho medo da solitude, mas às vezes bate a solidão. De com quem conversar, de com quem poder falar o que eu tô falando aqui, porque é claro que começam a acontecer as coisas e até a própria família da gente acha que a gente tá louco. Tipo, ficou louca. Aconteceu tanta coisa que ela ficou louca. Tipo, não quero mais beber. Não vou comer mais carne. Não vou mais fumar. Não quero sair, eu não quero ir na casa de ninguém, eu não quero ter que ficar conversando e dando risada pra ninguém que eu não quero. Eu não quero mais ficar sorrindo, eu não quero mais ouvir o problema de ninguém. Eu não quero, porque
Hoje eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver as minhas falhas. Eu quero, primeiro, eu me sentir firme. Como que eu posso ajudar alguém? Como que eu posso levar uma palavra de salvação, de uma palavra boa para alguém se eu tô doente, se eu não tô bem? Eu tenho que me curar primeiro. E isso é as coisas que a gente vai descobrindo. A gente tem que descobrir que a gente tem que se amar em primeiro lugar, que a gente tem que se preocupar com a gente em primeiro lugar. Que se você ganhou um bombom, eu falo do bombom porque teve uma fase, eu tive a ajuda do meu pai e da minha mãe para cuidar do meu filho, mas eu cuidei dele sozinha, eu cuidei. Eu trabalhei e teve épocas, foi muita dificuldade, não faltou nada para ele. Mas eu me lembro de ganhar bombom no serviço, ou de alguém, ou em épocas festivas, e eu tá morrendo de vontade de comer aquele chocolate. E eu sempre levava para ele. E às vezes ele não sabia. E às vezes eu poderia ter comido aquele chocolate. E eu não comi. Isso é só um exemplo, tá, gente? De tantas coisas que eu deixei de fazer para mim na minha vida para fazer para os outros. Hoje eu paro para pensar o quanto eu me deixei, o quanto eu não fui uma pessoa legal comigo, o quanto eu deixei as pessoas me espizinharem, o quanto eu quis ser legal com as pessoas para que elas tivessem um sorriso para mim, para que elas me considerassem. Para quê? Para quê? Eu continuo sendo uma pessoa boa. Mas hoje eu sou uma pessoa boa pensando em primeiro lugar em mim. Tudo que eu faço pensando muito em mim. Muito. Então, continuam os problemas? Continuam. E hoje eu agradeço. Porque hoje, dia 27, eu estou agradecendo esse dia. Sim, eu agradeço todos os dias. Eu agradeço, tenho meu altar, tenho os meus santos, acendo vela, incensos, leio minhas cartas, meu tarô. Acredito em várias coisas, como eu disse, e não acredito em algumas coisas tão tradicionais. Hoje não mais, não acredito. E hoje eu acordei bem melhor, que tá fazendo o 3º dia, que eu mudei a alimentação, comecei exercícios, tudo, e meu intestino ficou bem ruim. Eu falo que eu tive um ataque espiritual. Já tá vindo, né, de umas quase 2 semanas, mas do sábado à noite pro domingo, no domingo ficou bem pior esses dias. E hoje eu já acordei já bem mais animada, bem mais buscando minhas coisas para fazer. Tipo, não parei até agora. Acho que agora já vai dar 7 horas da noite. Então hoje para mim foi um dia bem produtivo, bem bom, porque eu fiz bastante coisa para mim. E sim, eu tô com o nariz assim, ó, por causa de incenso. Me fechou o nariz, a louca dos incensos. E hoje foi um dia muito produtivo, muito bom. Eu fiz muita coisa. Então quando acontece um dia desse, eu quero comemorar muito, muito. Porque foi um dia que, mesmo ainda tô com uma dorzinha chata, uma meio indisposição, mas eu fiz muita coisa. E isso para outras pessoas pode ser tipo, o que ela tá falando? Não, é bom, é comemorar.
Porque, tipo, eu sinto minha egrégora junto de mim, eu sinto a luz dentro de mim. Eu sinto que hoje, tipo, eu me forcei nas palavras, que eu me ajudei muito, muito. Então, assim, é um dia bom, é um dia bom. Então, eu falo que hoje eu não alimentei nenhum demônio. Porque dizem que eles se alimentam da nossa tristeza, do nosso choro. Então, hoje não. Hoje eu venci. E amanhã eu vou vencer de novo. Todos os dias eu cruzo uma batalha comigo mesma, com meus pensamentos, tentando mudar. E eu vou conseguir, eu vou mudar. Você consegue, você vai mudar. Vamos junto, já tá dando 46 minutos de vídeo. Você aí que tá assistindo esse vídeo, você consegue, você vai conseguir. Reprograma sua vida. Vai para frente do espelho, fala com você, acredita em você. Não desiste, não desiste. Porque a gente não chegou até aqui agora, a gente não comeu pouco de abamaçu, a gente não pastou pra cacete pra chegar no final da vida e entregar os pontos. Pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. Não vamos fazer isso, vamos se unir, vamos conversar, vamos ajudar um ao outro, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Tipo, fazer trabalho, acender vela. Nossa, mas não vamos desistir. Eu me recuso a ir embora daqui sem fazer o que eu quero, sem ser feliz. Por isso essa eu decreto, é minha última encarnação. Eu desfaço qualquer contrato. E você pode fazer contrato, tudo que você fez, eu de tudo. Desfaz contrato de pobreza, desfaz contrato de casamento energético, cósmico, qualquer coisa. Se liberta, tem problema com a sua mãe? Se liberta, pede perdão para outras vidas, para qualquer vida, mas se desfaz de tudo. Se desfaz de tudo que é de ruim na sua vida. De tudo. Tem pessoas do seu lado que te fazem mal? Sai de perto, seja elas quem forem, sai de perto, sai, se afasta. Não tem ninguém de bom? Fica sozinha, fica com você mesmo, com a sua companhia. Sua companhia também não é boa? Faz ela ser, fala com o seu eu, acorda seu eu. Mas muda, vamos mudar, não vamos deixar isso acontecer com a gente, não vamos deixar. Falar que isso é do signo de peixes, que a gente veio, que a gente sofre, que a gente é sonhador, que a gente vive no mundo da lua. Não. Eu era tão sonhadora quando criança, sonhava com o príncipe encantado, sonhava com uma vida maravilhosa, sonhava... Isso não é sonho, isso pode ser realidade. Por que tantas pessoas vieram aí e a gente vê que realiza os sonhos, que faz... Por quê? Porque essas pessoas acreditam nela. Elas acreditam que merecem. Então a gente tem que mudar nosso pensamento. A gente tem que mudar. Todos nós merecemos. Só que a grande maioria vem desacordada. Vem manipulada. A gente veio aqui pra quê? Pra isso? Como eu falei no começo? Não. Eu não. Eu desfaço qualquer coisa. Não quero mais. Eu vou lutar todos os dias para fazer a mudança na minha vida. Porque eu decreto e venho decretando isso há muito tempo. Que eu só quero coisas boas agora. Porque eu mereço. Eu mereço tudo que eu sonhar. Eu mereço minhas viagens, eu mereço morar onde eu quero morar, onde eu fui travada de 10 anos atrás por ouvir as pessoas. Vou trabalhar com o que eu quero, vou fazer o que eu quero. Mas o que eu quero é ser feliz. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ser feliz.
Eu não vou aceitar que ninguém chegue e fale para mim de nenhuma religião ou que estudou isso, que tem reencarnação, que você vem, que você vai para a colônia e aí você vai se tratar para voltar de novo. Pra quê? Que vocês, tipo, esquece de tudo e veio pra cá. Pra quê? Pra quê? Eu me pergunto, o que foi? Eu escolhi vir de novo? Pra ser capaz dos outros? Pra ter limite pra aguentar até onde? Não. Eu, sinceramente, o que eu vejo agora foi que eu me programei para voltar então para essa vida, para reencarnar, para descobrir que eu não preciso disso. É por isso que eu estou passando por tanta provação, desde o meu nascimento. Porque hoje eu me faço entender que eu estou desvendando o que é a minha vida, o que eu não quero, que eu vou sair disso, que eu escolho, que eu sou uma pessoa boa, que eu não vim aqui para ninguém comandar a minha vida, que eu tenho um livre-arbítrio e eu comando, eu mudo, eu decido. E chega. Não vai ser religião, dogma, qualquer coisa, não vai ser. Não vai ser. Eu decido fazer a mudança. Eu decido. Ninguém mais vai, tipo, ai, bonitinha, vai lá pra você ficar sofrendo. E estranho, né? A população, a maioria da população, tipo, 90% escolheu, tipo, sofrer e aceitar isso calada, de boa, achar que é bom, sério? E tipo, 10, 15, 20% veio nas nuvens? Tem alguma coisa errada aí? Não é? Tem, né? Então eu acho que é isso. Que eu vim e lá quando eu me programei pra mim, tipo, se ferra bastante pra chegar num dia que você acordar e vai falar assim, chega, não é isso que eu quero não. Não foi isso que eu vim fazer aqui não. Não. Tipo, tô tirando as vendas dos meus olhos. Chega. Não quero mais. Eu vou fazer a mudança, custe o que custar. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas eu vou ouvir. Porque eles estão falando aqui pra mim e me mostrando. E todos os dias eu peço que a minha intuição cresça muito, que fique muito aguçada, que eu vou entender. E que os meus sonhos sejam sonhos para eu achar os caminhos. Que não me venha mais os sonhos para me deixar confusa, para me tirar do meu eixo. Eu não vou alimentar mais esses demônios que vivem do nosso sofrimento, que vivem das nossas lágrimas, que vivem das nossos choros, dos nossos desabafos. Eu vou vencer e você também consegue vencer. Seja forte. Por mais que vai ter dias que vai ser bem cansativo. Mas não desiste. Vai, como eu falei, não vou... Pelo menos pra mim não tá sendo fácil. Pra mim são muitos ataques. Pra alguém aí tá sendo mais fácil? Tem alguém passando por isso? E tá sendo facinho de passar por isso? Se tiver, fala aí pra mim, que eu quero ouvir a sua história, como muitas outras que eu já ouvi. Dá uma curtida também aí no vídeo e eu vou voltar para fazer mais vídeos, para falar mais coisas. Mas hoje eu fui direcionada para vir aqui e fazer esse vídeo. Faz bastante tempo
que eu tô sendo empurrada para fazer alguma coisa do tipo. E para mim é uma forma de eu falar, de eu expressar, de eu colocar para fora, de eu abrir a boca. Porque, como eu disse, tem até duas ou três pessoas que a gente comenta alguma coisa. Mas muitas coisas do que eu falei aqui, ou falar, realmente pensam que a gente é louco. Então eu acho que eu falando aqui, falando com as pessoas que é do signo de peixes, ou das pessoas que não são do signo de peixes e que estão passando por isso, é uma forma de desabafo. É uma forma não, é um desabafo. É um desabafo. Então põe aí nos comentários. E outra, se você assistiu o vídeo e não fez nenhum sentido para você, na boa, não precisa atacar, não precisa vir colocar coisa pesada aqui, não precisa vir martelar ou falar besteira. Na boa, cara. Porque eu, como outras várias pessoas passam por isso, a gente já levou uma vida já, bem desgastante. E se a gente tá aqui, ó, fazendo um vídeo, dando a cara a tapa para falar da vida da gente, o que a gente passa, e tentando achar um conforto, outras pessoas pra gente se unir, pra gente ter força, a gente não precisa de vocês aqui. Sinceramente, vai caçar outro canal, vai na sua vibe, não é parte de você aqui. Então, não precisa pôr seu comentário maldoso, porque esse vídeo não é pra você e tá tudo bem. Esse vídeo é para as pessoas, que nem eu falei, signo de peixes, que tá de saco cheio, também não quer reencarnar, não sabe por que veio nessa porcaria, o que veio fazer, né? É para essas pessoas, tá bom? É isso. Eu desejo de coração para você, que se você tiver nesse mesmo barco que eu, nessa mesma história, ou parecida, eu te desejo do fundo do meu coração força. Força. Que de alguma forma eu possa ter falado alguma coisa aqui que possa te ajudar. De coração. E vamos acreditar, porque é só gente pela gente. Vamos acreditar, não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Vamos fazer a diferença. Sendo de signo de peixes ou qualquer outra coisa. Porque no final, como dizem que a gente é do signo de peixe, é tão sonhador, talvez a gente seja tão sonhador por acreditar muito que a gente merece realmente e que a gente tem que dar certo. Então isso não é ser sonhador, é a realidade que a gente quer para nossa vida. Tá bom? Boa noite para vocês. Força. Força.